Filipenses capítulo 4. Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas e se esforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente e os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida em todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, pela ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. No 8, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se há algum louvor nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? No versículo 8, no versículo 4, está escrito assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É um conselho do apóstolo Paulo nos dando em relação a uma ordem de Deus para nós. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe, para esse versículo, a gente percebe que está no imperativo, ele está dando uma ordem, ele está falando para que essas pessoas se alegrem, né? Alegrai-vos no Senhor. A gente tem a tendência, nós temos a tendência de não entender o que é isso, não entender o que é se alegrar, não entender o que é sentir alegria. A gente imagina que a alegria que Deus quer nos proporcionar, ela está baseada em alguma coisa. Isso não é verdade. A alegria ela não está baseada em coisas. A alegria ela está baseada num relacionamento. Nós precisamos ter um relacionamento para sentir alegria. E essa alegria que a Bíblia está falando, ela se baseia no relacionamento que nós devemos ter com o Senhor. Se nós entendermos isso, nenhuma solicitude, nenhuma dificuldade, nenhuma luta, nenhuma tribulação vai afetar o nosso estado de alegria. Não deve afetar o estado de alegria. Ou seja, a alegria, ela também pode ser comparada com o amor de Deus. Ela é incondicional. O amor de Deus por nós é incondicional. A alegria que nós devemos ser preenchidos por ela e senti-la tem que ser incondicional também. Ou seja, ela independe de condições, ela independe do que sentimos, ela independe de uma situação que vivemos, ela não depende de que se estamos passando por uma tribulação ou não, ela não depende de um estado de até uma possível miséria ou não, ela não depende de estado nenhum, a alegria. Quando a gente busca estudar isso que Paulo está falando, lá no original grego, lá no que eles queriam dizer com isso, ele estava falando na questão do júbilo, na questão de se regozijar, de sentir júbilo. É disso que Paulo estava falando. Sabe a alegria que Davi sentiu quando a arca chegou novamente a Israel? Nós estávamos vendo isso na semana, não foi essa semana, semana passada? No estudo que a gente viu sobre a questão de Davi trazendo a arca novamente de volta, a presença de Deus novamente de volta para o arraial de Jerusalém. E ali a gente percebe quando Davi entra naquele lugar, entra no arraial, a alegria que ele sentiu. Ou seja, a presença de Deus estava de volta dentro do arraial. Sendo assim, a alegria voltou.
Às vezes nós nos sentimos abatidos, cabisbaixos, desanimados. Vemos isso, parece que é uma utopia essa palavra alegrar-se. E Davi, nessa passagem, ele nos mostra o que aconteceu quando a alegria voltou. A alegria voltou porque a presença do Senhor voltou. A alegria voltou porque o Senhor voltou a se relacionar com o povo através da sua presença. E a alegria volta. Então a alegria está condicionada só a uma coisa, ao nosso relacionamento com Deus. Não há como nós termos um relacionamento com Deus, um relacionamento sadio, se é que há algum outro tipo de relacionamento da noiva com Cristo, mas a alegria que nós temos, devemos sentir, ela está debaixo de uma condição de relação com o Senhor. Se não há essa relação, não há alegria. Lembra que a gente já falou que a felicidade ela é condicionada? A felicidade ela é condicionada a coisas, a obter, a adquirir, a conquistar, mas a alegria não. Podemos sentir felicidade sendo conduzidos pela alegria? Sim. A alegria pode gerar felicidade, mas ao contrário não. A felicidade jamais vai gerar alegria. Então, entendendo que a ideia de alegria que Filipenses quer nos passar é uma ideia de júbilo, é uma ideia de regozijo, nós precisamos encaixar algumas coisas para que a gente possa entender melhor isso. Regozijo, ele significa bradar, gritar, falar alto. A alegria, ela vai trazer esse tipo de coisa, ela deve trazer esse tipo de manifestação em nós, sabe? De manifestação em nós. Eu vou dar um exemplo que eu vi essa semana, que a gente pode comparar. Não é uma questão de alegria no Senhor, mas a gente pode comparar uma pessoa onde eu estava trabalhando, ela recebeu resposta de um emprego e ela começou a gritar de feliz e de alegre porque aquilo tinha acontecido e manifestou, ela expôs aquele sentimento que ela tinha para fora, né? Então é mais ou menos isso, é expor, é externar o que Deus está fazendo dentro de você. Quando nós somos tomados pela alegria do Senhor, isso tem que ser externo, isso tem que ser, sabe? O coração alegre, ele formoseia o rosto, é isso que a palavra diz. O coração alegre formoseia o rosto, traz beleza para o rosto. Se você está com o coração alegre, todo mundo à sua volta vai perceber, né, que o coração seu está alegre, porque o teu rosto está formoso. Então, a gente precisa buscar isso, é um dever, sabe? É um dever, é uma obrigação. Quando Deus fala através de Paulo para os Filipenses, ele fala assim: vocês têm o dever de ficarem alegres. Vocês têm o dever de se sentirem a alegria do Senhor enchendo o coração de vocês. Aí nós precisamos questionar algumas coisas, mas por que eu tenho que ter esse dever simples? Deus te alcançou por intermédio do sangue de Cristo. Deus te alcançou. Ele te encontrou. A gente veio falando no carro com o André e pensando a respeito, né? Não é nós que encontramos a Deus. Deus não está perdido. Quem está perdido, quem estava perdido somos nós, foi Deus. Foi Ele que nos encontrou. Foi Deus que te encontrou. Não pense que você encontrou a Deus. Ele não está perdido. De maneira nenhuma ele está perdido. Então, Deus te encontrou. Sabe? E esse é o maior motivo para que você sinta a alegria do Senhor, para que você seja cheio do Espírito Santo e sinta a alegria do Espírito Santo em você. Agora, ao contrário, nós percebemos que nós nos manifestamos
quando tudo está errado, nós murmuramos, nós amaldiçoamos, nós falamos, reclamamos. Quando tudo está dando errado, a gente manifesta, né? A gente manifesta sabe, o efeito que aquilo está causando no nosso coração. Agora, quando nos lembramos, algo que nós deveríamos nos lembrar sempre, a respeito do que Deus fez, das grandes coisas que o Senhor fez por nós, e é por isso que estamos alegres, não é assim que a palavra diz? Grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. A gente precisa se lembrar disso, a gente precisa entender isso. Não importa qual é a dificuldade que nós estamos passando, não importa qual é a luta que nós estamos passando, não importa qual é a tribulação que está sobre nós, nós devemos estar alegres. Devemos estar alegres, não importa. Mas perdi o emprego, mas eu perdi um familiar, mas isso não é uma condição para que nós deixemos a alegria do Senhor de lado. Não é. Sabe, não deve ser. Nós temos o dever de ficarmos alegres. Uma outra questão que diz relação a nós não sentimos alegria é a ingratidão. Sabe? A ingratidão, ela acompanha esse vazio de alegria em nós. Porque se em nós não há essa manifestação da alegria do Senhor, é porque existe ingratidão. É porque eu sou ingrato. É porque eu não lembro. A minha alma não lembra das coisas, das beneficências que o Senhor tem feito por mim. A minha alma não lembra de até onde o Senhor me levou, até que o Senhor nos ajudou. Né? Então a minha alma, ela não lembra disso. Isso aí é ingratidão. A ingratidão, ela é um paredão que bloqueia a alegria do Senhor em você. Então nós precisamos entender isso. Deixarmos de sermos ingratos e pedir para que Deus nos encha de alegria. Sabe? Sermos inundados dessa alegria, sermos cheios disso. Pararmos de murmurar, pararmos de reclamar, pararmos de manifestar o que a nossa carne sente, manifestar o que não é o que Deus quer que seja manifestado em nós. Charles Spurgeon ele disse algumas coisas interessantes sobre a alegria, e uma delas é assim: portanto, sejamos gratos, alegremos-nos no Senhor. Pondero que seja uma das coisas mais sábias que, regozijando-nos no Senhor, iniciamos nosso céu aqui embaixo. É possível fazê-lo e também é lucrativo fazê-lo. E somos ordenados a fazê-lo, segundo o apóstolo Paulo. Então é possível nos alegrar. E temos a ordem de nos alegrar. Você recebeu uma ordem de Deus para se alegrar. Independente da circunstância, você precisa se alegrar. Quando Paulo escreve isso, ele está falando a respeito de duas pessoas no começo do texto. Está falando a respeito de duas irmãs da igreja que provavelmente tiveram algum problema. Porque ele pede até auxílio para que um irmão chamado Clemente as ajude. Então, algum atrito houve entre essas duas irmãs. E mesmo havendo esse atrito, na sequência ele fala assim: elas me ajudaram no evangelho, então elas são preciosas. E mais para frente ele fala assim: vocês têm um nome escrito no livro da vida. Então, quando ele percebe isso, ele entende de Deus e dá uma ordem para aquela congregação e fala assim: regozijem-se no Senhor. Ou seja, vocês estão se preocupando com coisas banais, com coisas que podem afetar
a alegria de vocês no Senhor. Então regozijem-se, deixe as picuinhas de lado, deixe as divisões de lado, deixe as opiniões contrárias de lado e se alegrem no Senhor. Parem de pensar coisas vãs, parem de ter pensamentos humanos em vocês. Quanto mais nós nos ocupamos com as coisas terrenas, mais longe das coisas celestiais nós ficamos. Sabia disso? Quanto mais nós nos ocupamos com as coisas terrenas, mais afastados das coisas celestiais nós ficamos. Ou seja, o nosso céu fica distante. A alegria do Senhor fica distante. É difícil sentir alegria se nós estamos pisando mais na terra do que no céu. Por que é difícil? Porque quanto mais terra, menos relacionamento. Quanto mais terra, menos relacionamento nós temos com o Senhor. Veja o estado de Maria e de Marta. Veja o estado dessas duas mulheres. Marta, ela estava preocupada com os afazeres da vida. Vamos trazer agora para esse lado, né? Vamos olhar de outra maneira, dessa maneira, né? Marta estava ocupada com os afazeres da vida. Maria, quando Jesus fala a respeito dela, ele fala que ela escolheu a melhor parte, ou seja, ela escolheu se relacionar, ela escolheu ficar perto. Ela escolheu ficar perto. O que eu quero dizer com isso? Que exemplo que a gente pode tirar disso? É que os afazeres da vida nos afastam do relacionamento. Quanto mais afazeres nós buscamos na vida, menos relacionamento nós temos com Ele. Mas nós devemos deixar os afazeres da vida? Ela deveria ter deixado? Não deveria ter deixado os afazeres da vida. Mas naquele momento era um momento de relacionamento. Era um momento de sentir alegria, um momento de se alegrar. E Maria escolhe esse momento. Então os afazeres da sua vida, quanto mais você buscar, mais você vai se afastar do Senhor. Quanto mais afazeres você buscar, quanto mais coisas da terra, quanto mais coisas desse mundo, quanto mais coisas dessa carne, quanto mais coisas daqui você buscar fazer, menos relacionamento você vai ter. E como a gente entende que a alegria, ela depende de um relacionamento, ela está intrínseca a um relacionamento, é muito provável que nós vamos andar cabisbaixo, borocochô, tristes, abatidos. Por quê? Porque buscamos mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Se autoavalie. Você tem coragem de falar, de pensar, de responder? Realmente eu estou buscando mais as coisas da terra. Sabia que seria melhor e mais suave aos ouvidos do Senhor nós falarmos assim: Senhor, é verdade, eu estou buscando mais as coisas da terra. É verdade, eu gosto mais das coisas da terra. É verdade, eu não gosto de orar. É verdade, eu não sinto alegria em ir na tua casa. Como fala em Salmos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse texto tira um pouco assim a ideia torcida que temos de que nós somos a igreja. Realmente, nós somos uma igreja individual, mas é necessário que a gente vá à casa do Senhor para adorá-lo. Então, não seria melhor nós sermos sinceros com o Senhor? Não seria melhor o seu filho falar para você, pai, eu não gosto de fazer isso mesmo, do que você ouvir e saber que ele está mentindo o tempo todo para você? Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa sinceridade nossa, muitas vezes pode abrir uma porta para a libertação, abrir uma porta para nos libertar, sabe? Essa sinceridade nossa com o Senhor, ela pode abrir uma porta para que sejamos liberados
para adorá-lo, para que sejamos liberados para buscá-lo, para que sejamos liberados para sermos cheios de alegria. E não é a alegria que o mundo dá. Não é essa alegria que o mundo dá que a palavra está falando. É a alegria que você sabe, está lá dentro, né? Alguém já me falou sobre isso. Falou, eu sinto lá dentro isso, eu sinto essa coisa lá dentro. Sabe, essa alegria que você precisa sentir e continuar sentindo. Só que assim, se você se afasta do relacionamento, a alegria acaba. Se você se afastar do relacionamento, a alegria acaba, porque ela depende. Ela está condicionada a uma relação, está condicionada ao teu relacionamento com Deus. Você percebe? Você percebe assim, quando a gente observa que provavelmente havia um mau relacionamento dessas duas irmãs e isso estava acarretando algo na vida delas e arrancando essa alegria delas e provavelmente afetando toda a congregação. Ao ponto de Paulo chegar e falar assim, vocês precisam se alegrar no Senhor. Vocês precisam regozijar, vocês precisam se alegrar sempre. É como se ele estivesse falando, parem de brigar por coisas banais, parem de brigar por isso, por aquilo, parem de brigar por título, parem de querer saber quem vai sentar à direita ou quem vai sentar à esquerda. Parem de brigar por microfone, parem de brigar por isso ou por aquilo, por cargos ou por funções. Parem de brigar por isso. Simplesmente se alegrem no Senhor. Vocês foram chamados a essa ordem, a se alegrar no Senhor, independente da condição de vocês. Independente da situação pela qual vocês estão passando. Vocês foram chamados para se alegrar no Senhor. Aí, mais para frente, ele vem falando, continua falando com os filipenses a respeito de como eles deveriam se comportar, de como eles deveriam agir, de no que eles deveriam pensar. Aí, nós nos deparamos com o versículo 8. E no versículo 8, ele fala assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e ainda se houver nisso algum louvor, é isso que precisa ocupar os vossos pensamentos. Agora, a minha pergunta é, o que ocupa os nossos pensamentos? Não é como o grande filósofo falava, né? Penso e logo existo. Não é isso. O que ocupa o seu pensamento? O que constantemente está batendo na sua cachola? O que você permite que entre na sua mente? Quais são as coisas que você pensa? Será, como muitos já disseram, se houvesse uma tela de cinema em que seus pensamentos pudessem ser transformados em imagem, em um filme, será que todos poderiam assistir? Será que todos poderiam assistir seus pensamentos? Então, Paulo ele continua ordenando, ele continua trazendo ordenança, ele continua falando, é nisso que vocês têm que pensar. Vocês precisam pensar nisso, nessas coisas. Agora a gente começa a pensar sobre o que Paulo estava falando e tentar imaginar, poxa, mas no que eu tenho que pensar? O que é respeitável? O que é verdadeiro? O que é justo? O que é puro? O que é amável? O que tem boa fama? E o que se por um acaso pode existir nisso alguma virtude, algum louvor? É como se ele estivesse falando ali Jesus, 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 Jesus e Jesus. O que finalmente, vamos mudar essa palavra e trocar por quem? Quem que finalmente é verdadeiro? Quem que finalmente é respeitável?
Quem que finalmente é justo? Quem que totalmente é puro? Quem que completamente é amável? Aonde existe a boa fama? Porque é muito provável que em nós não haja boa fama. Ou se há em algum momento da nossa vida cristã, não houve. Em algum momento a tua boa fama pode ter sido borrada. Em algum momento. Então, onde existe plenitude de boa fama? E aonde que pode existir virtude e louvor? Em Jesus. O que ele estava falando para os filipenses era isso: vocês devem pensar no Senhor. O tempo todo pensem no Senhor, porque nele há boa fama, porque nele há verdade, porque nele há justiça, porque nele há pureza. É nele que vocês precisam pensar, porque se vocês tiverem os seus pensamentos nele, nada vai afetar a alegria que deve haver em vocês. Nada. Nada. Porque se os seus pensamentos estiverem nele, somente nele, o tempo todo nele, a pergunta que não quer calar é: nossos pensamentos estão o tempo todo nele? Não estão, mas devem estar, devem estar. Por quê? Porque é uma ordem. É uma ordem. Os nossos pensamentos estão nele, é uma ordem. Quando os nossos pensamentos estão nele, quando é nele que nós estamos pensando, não arrumamos desculpas, não há desculpa para nada. Os sofismas caem, as máscaras se derrubam, porque não há como andarmos mascarados, não há como andarmos cheios de desculpas quando os nossos pensamentos estão nele. Quando os nossos pensamentos estão nele, nós falamos como nos Salmos: eu me alegrei, me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Eu preciso hoje ir à casa do Senhor. Eu preciso congregar, eu preciso estar junto com os meus irmãos, eu preciso ansiar por isso, a alegria que há no meu coração de estar lá com eles. Tem que ser efetiva, tem que ser verdadeira, tem que ser pura, tem que ser amável, tem que ter boa fama, tem que ter virtude. Há louvor nisso. Só que às vezes é complicado, é difícil. Sabe, a nossa carne não quer. A nossa carne não quer comunhão com os irmãos. A nossa carne não quer se alegrar com os irmãos. A nossa carne não quer congregar. A nossa carne quer as coisas que dizem respeito à carne. Então nós precisamos dar um reboot, né? Como os coaches falam por aí. Nós precisamos voltar ao caminho. Voltar. Perdidos estamos, sabe? E achamos que estamos achados, que estamos encontrados, mas nós estamos perdidos, porque nós vivemos as solicitudes da vida. Quando Jesus dá o conselho para os seus seguidores, em Mateus capítulo 5, a respeito das solicitudes da vida, ele está falando isso. Ele está falando: não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso tira a alegria de vocês. Isso tira a alegria de vocês. Ela pode ser afetada por causa da ansiedade que vocês têm pelas solicitudes da vida, das preocupações que vocês têm pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, pelo que é vez de vestir, ou seja, pelas coisas que dizem respeito a essa terra. A sua alegria é afetada. As coisas que dizem respeito a essa terra te afastam das coisas que dizem respeito aos céus.
Por quê? Porque solicitamos a elas, porque nós buscamos a elas, estamos buscando essas coisas. Ou seja, estamos buscando as coisas da terra, sendo que nós deveríamos estar buscando as coisas do céu, porque na terra é uma passagem. Você está de passagem aqui. Você sabia que seu carro vai ficar? Sua casa vai ficar? Vai ficar, e vão brigar por ela, sabe? Os parentes, os filhos, alguém vai brigar por ela. Vai ter briga, vai ter racha. Eles vão no tribunal para cada um ter a sua parte. Pode ter certeza disso. Tudo isso vai ficar. Nós precisamos nos converter. Jesus está às portas, a gente está vendo o mundo todo. Há um fervo, uma fervura no mundo todo nesse momento e tudo dando demonstrações de que Jesus está às portas e não passa de muito tempo. Não passa de muito tempo. Se não me engano, foi Lutero que disse que nós devemos viver como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e voltando amanhã. Então, Jesus está às portas. Nossos pensamentos estão divagando e ocupados com coisas que não estão relacionadas ao que nós entendemos como uma vida cristã. Estamos preocupados com os nossos negócios, estamos preocupados com as nossas, com o nosso futuro, estamos preocupados com o que vamos deixar para os nossos filhos. O problema não é estar preocupado, o problema é estar preocupado, porque isso não deve ser uma preocupação. Porque quando nós colocamos isso nas mãos do Senhor, isso não é mais preocupação, porque é Ele que cuida disso. É o Senhor que cuida, não sou eu que cuida, é Ele que cuida. Se o seu filho tiver que ter algo no futuro, é Ele que vai cuidar. Tudo acontece como tem que acontecer. Tudo acontece como deve acontecer. Não dá para dizer assim, mas se acontecesse isso seria de hoje. Não existe isso na história bíblica, não existe isso na história com Deus. Se você está sentado aí hoje, nesse sofá, ouvindo o que você está ouvindo, é porque você deveria estar sentado nesse sofá, ouvindo o que você está ouvindo. E ponto. Não há uma segunda alternativa, não há uma segunda história, não há uma segunda hipótese na sua vida. Não há. Era para estar aí. Então nós precisamos mudar nossa mente e entender o que essa palavra de Filipenses quer dizer para nós. E mudar essa chave. Começar realmente a pensar nas coisas do alto. A pensar no que é verdadeiro. A pensar no que é puro, no que é santo, no que é justo, no que é amável, no que tem boa fama, ou seja, pensar no Cristo. Você pensa no Cristo o tempo todo, está pensando. Você traz Cristo para os seus negócios, aí já muda um pouco de figura. Sabia disso? Você traz Cristo para os seus negócios, você pergunta para ele assim, o que eu faço nessa situação aqui? O que eu faço nessa circunstância? O que eu faço para mudar esse pensamento meu? Simplesmente de você ter feito isso, você já está pensando no Cristo. Simplesmente por ter trazido aos seus pensamentos Jesus e aos seus negócios e ao que você deve fazer, você já está pensando no Cristo. Esse é o primeiro passo. O próximo passo é você entender que os seus negócios não são seus. O próximo passo é você entender que você não deve buscar mais os seus negócios do que os negócios do céu. Você não deve.
Não deve. Essa não foi a ordem que Deus deu. Jesus em nenhum momento, e a palavra em nenhum momento fala assim, vocês devem pensar mais nos negócios de vocês do que nos negócios do céu. Ao contrário. O conselho dele é o contrário. Ele nos ensina que nós nessa terra somos peregrinos, ou seja, peregrino é passageiro, ele está de passagem, né? Então nós não somos daqui, somos peregrinos numa terra estranha e que estamos caminhando rumo à nossa terra, a terra prometida, e não devemos pensar nessa terra pela qual nós estamos passando. Não devemos buscar as coisas dessa terra pela qual nós estamos passando. Mas o problema é que nós fazemos como o primo de Abraão. A gente quer ficar nas campinas. Eu não quero seguir adiante. Quero ficar nessas campinas. Aqui é verde, aqui é bonito, que dá para mim deixar o meu rebanho, vai ter comida para todo mundo. Então eu quero ficar por aqui. Não é assim que o sobrinho de Abraão pensou? Abraão seguindo para terra prometida. Abraão entendendo que por onde ele estava passando era passagem. Ele era peregrino naquele lugar ali. Ele era peregrino, ele queria chegar na terra prometida. Então Deus falou que era para ele ir. E ele nem sabia onde era. Ele sabia que existia um lugar, mas não sabia onde era. Então, assim estamos nós, como Ló, sabe? Como Ló. Queremos ficar com as campinas. Vamos armar acampamento aqui mesmo. Vamos armar acampamento aqui mesmo. Vamos falar pro Senhor, Senhor, vamos montar uma barraquinha aqui para nós, aqui tá bom aqui, ó, esse monte é legal, né? Tem uma vista boa, vamos ficar por aqui. Isso nos faz pensar e nos faz entender que os nossos pensamentos estão aqui, ligados, a gente tem raiz, sabe? Nossos pés parecem que estão enraizados aqui, a gente quer coisa boa, a gente quer as coisas dessa terra. Está entendendo? Então é as coisas dessa terra que a gente quer. E a ideia é que a gente busque as coisas do céu. A ideia é entender que quando a gente pensa no que Paulo pede para pensar aos filipenses, os desejos do nosso coração por esse lugar, por essa terra, eles diminuem. Eles vão diminuindo. Sabe, parecido com que uma música que o André estava cantando aqui, quanto aos poucos eu vou desapegando de mim e me aproximando de Ti. Então, à medida que nós vamos nos aproximando do Senhor, nós vamos nos apegando de nós mesmos. A ideia e o chamado de Deus para nós é que a gente volte para o primeiro amor, que a gente volte a sentir, sabe, aquele amor sincero do começo. E daí, qual é a resposta que você vai dar para o Senhor? Durma com isso agora. A única coisa que eu tenho para falar para vocês é durmam com essa palavra. Parem para pensar na ordem que Paulo está dando. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se sempre. Não importa a situação. Sabe? Não importa a situação. Alegrem-se no Senhor. Não importa o que aconteça, não importa o que aconteceu, alegrem-se no Senhor. Não tem outro caminho. Quando é ordem, quando é ordenança do Senhor, não tem outro caminho. Sabe? Amém? Vamos ficar em pé?